Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao podcast Influência com Sotaque. Eu estou aqui com um amigo meu, um cara que eu admiro muito, conheci recentemente. Quero dizer que ele tem 22 anos e eu trouxe esse cara para cá porque eu queria muito ouvir um empreendedor jovem que já fez muita coisa para primeiro entender a cabeça dessa geração e toda essa mudança do marketing de influência, o que é que essa mudança traz para a gente na realidade, mas também porque eu quero estimular várias pessoas jovens que muitas vezes têm seus 30 anos de idade e acham que não conseguem. Estou falando de Felipe Dutra, um cara que lançou já várias marcas de muito sucesso. Foi um dos percussores aqui de conectar influenciadores e construir marcas com essas pessoas, e marcas que foram muitos cases, né, com várias pessoas, e tem um trabalho, um relacionamento fantástico com muita gente aí desse mercado, vários TikTokers e várias pessoas. Obrigado, viu, amigo, por estar aqui comigo. Pô, Vini, eu que agradeço a oportunidade, é muito legal. Tava conversando agora contigo sobre isso, da gente se relacionar com pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, que querem fazer acontecer, e muito mais do que isso, caminhar junto. Acho que essa introdução de pessoas que querem começar a fazer as coisas acontecerem é simplesmente fantástico, porque a gente tem que começar de algum ponto, tem que ter essa conversa, tem que ter a interação pra gente chegar e construir coisas juntos. Então, pô, fico muito feliz de estar com uma pessoa incrível aqui, vai ser um prazer bater esse papo. Fê, 22 anos, é muito novo. Eu É. comecei com 17. Comecei fazendo uma revista impressa com 17 anos. Na época que eu comecei não tinha internet, assim. Internet tinha, mas não tinha smartphone, não tinha esse mundo das redes sociais. Eu acredito que hoje, uma pessoa que talvez você começou Comecei com 16 para 17. com 17 anos, o teu 17 foi diferente do meu 17, Sim, né? com E a gente certeza. vai debater um pouco sobre isso, mas eu quero primeiro entender, o que é que te motivou a empreender? Como foi esse teu começo? Meu, sendo bem honesto, assim, olhando lá pra trás, eu sempre fui uma pessoa que queria ter o próprio dinheiro. Eu queria fazer as coisas acontecerem, eu queria conectar pessoas. Enfim, sempre gostei de ser comunicativo, principalmente assim no colégio. Eu não era uma pessoa muito dedicada nas aulas, de mandar muito bem, mas eu sempre queria organizar os eventos. Eu gostava de fazer as coisas gerarem uma renda e eu poder me garantir nisso. Acho Entendi. que E o aí, começo foi aí. cara, isso me se estimulou para começar, mas e os principais desafios, assim? Fala um pouco dessa trajetória de começar. E começou fazendo o quê? Então, eu comecei na realidade a partir de um intercâmbio que surgiu uma oportunidade de eu fazer. Então, eu fui pro outro lado do mundo. Eu totalmente não usava tanto rede social, assim, eu tinha para os meus amigos, para a galera que era próxima ali de colégio. Eu decidi ir para a Austrália, lá eu conheci um amigo meu, que é um grande amigo, que me apresentou esse mundo digital. Então ele começou a falar de marcas de roupa, de pessoas que na época, hoje a gente fala influenciadores, na época eram blogueiros e, enfim, começou a contar de Maísa, de uma galera que mexia com internet, e eu me interessei muito, falei, pô, eles empreendem de uma forma. Na época não era nem empreender, na verdade. Pô, eles vendem um projeto que eles desenvolvem, que foda, eu acho que eu posso seguir algo parecido. E aí nisso eu comecei a minha interação no digital, de seguir as pessoas, de entender como que funcionava, como que era a dinâmica, mas óbvio que muito embrionário, assim, o que eu estava fazendo. Então eu voltei desse intercâmbio, eu tive um insight muito grande que foi desse meu amigo referente à roupa. Eu falei, pô, quero ter uma marca de roupa minha, quero começar a vender, vou vender para os meus amigos, vou forçar a galera a comprar na realidade. E aí tava muito em alta uma questão de bandana de Porto Seguro, de festa lá da Forma, que eles organizam várias coisas. Eu falei, pô, vou trazer bandanas, vou estampar o logo da Minute, vou vender a R$ 10, custava 2. Eu doava 2, sobrava 6 na minha mão. Então eu comecei a girar nisso até começar a fazer uma coleção de roupa. Não, e uma coisa muito legal que a gente estava conversando, assim que eu te conheci, tu contou um pouco da tua história, de como tu conseguiu se conectar com a primeira celebridade, né, assim, que foi de uma forma muito raçuda, né, tipo, Não, total. conta um pouco dessa história, é tão legal. Então, essa história, na verdade, esse case de roupa, esse meu amigo, ele mencionou o Leonardo Picon, que ele tem a Prove, e na época, pô, eu achava muito foda, sabe, a pessoa ter a marca. Sim. Então, eu era muito fã mesmo, eu pirava no conteúdo dele, em tudo que ele fazia, e eu acabei encontrando uma oportunidade que era sempre... Eu morava em Valinhos, né, no interior, então eu Aham. tava muito distante de São Paulo, que é realmente o centro de tudo pra você se conectar. Então eu vinha de Valinhos de ônibus para eventos e aí eu comecei a ver eventos da Prove para traquear e eu consegui estar lá. E aí teve um evento que eu cheguei, só que tava lotado. Tipo, era o auge da Prove, assim, do Léo há cinco anos atrás, assim, que tava a internet fervendo, que tinha questão do capricho, que era, enfim, era aquele momento. E aí eu vi que lá tava lotado, eu saí, fui pro shopping, que eu sabia que ele tava no Estúdio W, e sentei assim na porta do shopping e falei, pô, Não conhecia ele. não conhecia. Aham. Tipo assim, foi a primeira interação. Aí eu tava sentadinho, eu vi ele saiu correndo assim pelas escadas, enfim, do jeito acelerado dele lá. Eu gritei, Léo.
Aí ele olhou pra trás, eu tirei um uísque da minha mala. Essa história é muito boa. Eu tirei um uísque assim, que eu roubei da adega do meu pai. Inclusive, depois ele percebeu, ele falou, filho, que porra é essa que você sumiu com o meu uísque aqui e tal? E aí eu entreguei, e na hora ele sacou o celular e gravou um stories. Eu tava todo tímido, assim, apertando minha roupa, assim, tremendo. Um molequinho. E aí começou, né? Depois ele veio me agradecer pela DM. E foi onde começou também minha história ali no digital, enfim, de conhecer essa galera, de me relacionar. Foi tudo... A gente fala que foi por um Feito whisky. convive com muita gente ali, né? Desse mercado, do marketing de influência, dos influenciadores, dos TikTokers também, dessa geração. Sim. Como que tu consegue descrever pra mim o comportamento de um influenciador de uma nova geração, dos seus 20 anos, hoje, em relação a um influenciador que já veio da época do blog e tudo mais? O que é de mais diferente dessas duas personas? Então, eu vejo o pessoal que eram os blogueiros, né, que viraram influenciadores, eles têm um preparo que eu digo de etapas. Eles passaram por muita coisa, eles construíram junto com a internet, eles foram uma geração que cresceu com os avanços. Então, eles foram migrando. Por exemplo, você tem a Nativosa, por exemplo, da época de blog, olha o que ela construiu como empresa hoje. Você tem o Léo, que construiu em cima da imagem dele ali de Twitter, de fazer lives, uma puta marca de roupa. Então, eu vejo que eles têm esse acompanhamento de como foi a internet. Então, eles têm uma vivência muito maior para lidar até com situações. A galera mais nova que tá vindo aí, eles têm um preparo muito legal de questão de ser antenado, de ser rápido, criação de conteúdo. Eu fico louco quando eu vejo assim, vou dar um exemplo do Juliano, ele fazendo as danças dele lá, ele pegando tudo que o mercado tá pedindo para ele traduzindo em algo que vai fazer uma venda. Só que, como toda geração que tá vindo também, eu acho que tem uma ansiedade muito grande em estar em trend, estar em alta toda hora. Toda hora. Então isso é algo que eu acho que um influenciador jovem hoje, que pô, também é assim para você conseguir do nada um awareness muito grande, enfim, começar a construir uma carreira no digital, falta um pouco dessa questão desse acompanhamento. Da maturidade, talvez, de maturidade entender também. que o tempo precisa maturar mais as coisas, porque quer tudo muito pra ontem, isso gera uma puta ansiedade. Exato, e também eu acho que falta um preparo das pessoas às vezes que trabalham com essa galera. Eu acho que de você saber dividir o que é a pressão do trabalho e também entender que ali você está falando com um ser humano, sabe? De uma pessoa que precisa de um desenvolvimento e precisa de referências. A gente está falando hoje de pessoas que têm 16, 17, 18 anos que estão estouradas em rede social. E ganhando muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro. Então, isso é um peso muito grande, que tem que ser trabalhado. Então, hoje, eu acho que dentro do mercado de mídia, falta muito esse lado humano de você olhar e falar, pô, eu preciso também saber que essa pessoa tem um potencial de crescimento, de renda ali muito grande, mas também saber que eu preciso cuidar dela e mostrar os melhores caminhos. Então, quem juntar esse jogo assim, Você vai soma conseguir mesmo, né? vai estar bem à frente. Me diz uma coisa, por exemplo, tu já lançou 3 marcas, pelo menos com grandes influenciadores que tá na minha mente aqui. Jade, Gica E a do Whindersson. e a do Whindersson Nunes, Sim, né? sim. Então a gente tá falando de grandes influenciadores, celebridades. Qual que é o maior desafio de fazer uma marca nativa digital, um DMVB? Pô, você tem um canhão de mídia muito grande que você pode apontar e começar a ter resultado, só que também entra nesse lado que a gente tá falando com pessoas, então é mais complicado, que ao mesmo tempo que você tem essa facilidade de atingir mais pessoas, você também tem que entender que você tem uma agenda do seu parceiro, do seu sócio ali, que é influenciador, que muitas vezes é celebridade, que você tem que gerenciar também. Então é mais complicado nessa área, entendeu? Você conseguir desenvolver o produto legal, você saber como que vai rolar a divulgação dele, ter alinhamento ali nos prazos de como vão ser as postagens, mas assim, quando você consegue encaixar isso, a marca gera resultados incríveis. Absurdos. Mas assim, a gente tava Absurdos. falando até um pouco antes aqui dessa live começar sobre esse movimento das DNVBs, né? Uhum. Muita marca nova e vários influenciadores criando marca. E é muito uma onda, né? Você vê que um influenciador criou uma marca que explodiu, todo mundo, epa, eu vou pra lá. Sim. Qual que é o perigo de tanta gente estar montando marca? É tendência? Tipo, é tendência e isso vai acontecer, isso vai crescer na tua visão? Ou, Vini, só as boas vão ficar? Então, eu sou muito dessa só as boas vão ficar. E por que eu falo isso? A gente tem hoje um movimento que a gente confunde a influência com potencial de venda. Entendeu? A gente pode ter uma pessoa que ela performa super bem nas mídias, que ela atinge muita gente, talvez ela não vá converter tão bem, até às vezes porque as pessoas que estão por trás dela, ajudando, não estão preparadas para entender qual que é o produto que vai ter o melhor fit, como que vai funcionar essa relação. Então, assim, hoje a gente tem muita gente que tem a vontade de começar, de fazer acontecer, e, pô, eu encorajo muito da galera ir pra cima e fazer os projetos que tem vontade. Mas também tem que ter esse cuidado de não ser um produto por um produto, tem que ter um propósito, tem que ter um alinhamento, tem que ter uma presença da pessoa,
Se você tá falando de uma marca que vai ser baseada ali no influenciador ou na celebridade, você tem que dar identidade pra marca, você tem que fazer a pessoa sentir prazer de estar ali. Então, é muito complicado ter essa... No Brasil já é muito complicado para você empreender. Para você ser uma pessoa que é extremamente ocupada e também conseguir dar esse respaldo, é mais ainda. Não, o que você tá querendo me dizer é o seguinte, cara, fazer uma marca com influenciador é a mesma coisa de fazer uma marca com uma marca. Ela tem que ter propósito, ela tem que ter Total. vida, ela tem que ter estratégia, ela tem que ter Total. estrutura, ela tem que ter direcionamento. Não é simplesmente assinar uma marca com influenciador e falar, fizemos uma marca, tá tudo certo. Porque isso não é o suficiente para poder se tornar sustentável e a marca ser uma marca que realmente que cresce muito. E é uma coisa que a gente tem muito que alertar esses influenciadores todos, né? Porque são muitas marcas que estão surgindo e é muito legal esse movimento. E aí eu ia te perguntar muito sobre esse momento dos influenciadores, do marketing de influência hoje, né? A gente falou até de alguns influenciadores, de TikTokers e de pessoas, assim, que explodiram muito rápido. Por que essas pessoas explodiram? O que é que as pessoas querem ver? O que é que essa nova geração quer ver na internet? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz quando acorda hoje, porque não é mais uma questão que a gente fala assim, pô, como vamos planejar para os próximos 2 meses, como que vai ser essa situação? A gente tem conteúdos e pessoas surgindo, criações, desejos, que cada dia vão alavancando. Talvez seja essa uma das questões por que essa galera mais nova tem tanta ansiedade nos conteúdos. Porque a gente está sempre numa questão de estar atrasado em referência ao que está sendo entregue. Uhum. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, o que a galera quer ver hoje? A galera quer ver inovação, quer ver criatividade. Não muda muito. A questão que mudou para mim, na minha percepção, é a velocidade com que a inovação e a criatividade ficam obsoletas. Acho que esse é o principal ponto. A gente está muito rápido. E eu tenho um sentimento assim no meu dia a dia, às vezes eu falo assim, pô, eu queria que meu dia tivesse 72 horas para fazer acontecer tudo. E a gente tem limitações. Exatamente. E também tem uma frase que fala que também que é um pouquinho complementar, mas assim, o dia tem 24 horas para todo mundo. Sim, Né? E aí a grande diferença é o que é que você faz nas 24 horas. total. Né? Talvez assim, a gente, o Steve Jobs, ou sei lá, tem 24 horas. Mas o que eles fazem nessas 24 horas é que faz a diferença. Então requer muita maturidade e planejamento para isso. E Né? eu digo até mais assim, sobre as 24 horas, por exemplo. A gente tem que focar em entender o que a gente faz de melhor. E se somar com pessoas que também entendem o que fazem de melhor. Por quê? Essa mistura, ela vai gerar um aproveitamento muito maior. Super. Então, assim, se eu sou o Juliano e, pô, sou muito foda, o moleque é um moleque de ouro. Assim. Criativo pra Ele caralho. é criativo pra caramba, ele é antenado, ele faz tudo novo. Pô, Ju, foca nisso daqui. Entendeu? Tem uma frase que fala isso, assim, seja bom no que você faz de melhor e descarte aquilo que você não é bom. Porque a Exato. gente passa a vida inteira ouvindo o seguinte, cara, a gente tem que melhorar aquilo que a gente não é bom. Não, não é isso. Descarta o que você não é bom, foca no que você é bom pra Exato. caralho e seja o melhor naquilo que você faz. Você é bom, quando você começa a desenvolver suas habilidades, vão surgindo outros escopos que você vai querer também chegar. Então, assim, você pode virar um especialista de algo ali, pô, Super. jogar pra frente. Fala de TikTok um pouco, né? Que eu acho que é a plataforma hoje que é mais viral, da nova geração e é uma tendência. Por que o TikTok as pessoas falam que ele não converte? Faz sentido isso? Pô, eu não acho que essa frase, assim, ela é 100% válida. Eu acho que a gente tá num momento... Na verdade, eu tenho certeza que a gente tá num momento que a gente tá descobrindo muitos caminhos dentro da internet. O TikTok é um desses caminhos. Então, tem que ter um preparo, e quem já lançou há anos ali atrás, vai estar na frente quando estourar de fato para esse lado de conversão. Então, o que eu acredito hoje é que a gente está desenvolvendo e está aprendendo como as plataformas vão rodar, entendeu? É muito difícil você ver empresas hoje com uma aplicação no TikTok tão rígida. Eu digo assim, toda empresa hoje que vai começar, ela vai abrir uma conta no Instagram, entendeu? Vai ter ali um Instagram bonitinho, um grid, um feed. É a primeira preocupação que alguém tem, entendeu? Eu mesmo. É um pecado que eu já cometi muito. Eu nunca explorei tanto TikTok nas minhas marcas. Pois é. Por quê? Então, realmente, eu não sei se vai ser algo geracional, que é muito louco, porque eu tenho 22 anos. E eu nunca parei pra ter uma conta no TikTok. Eu tenho uma conta ali fake, que eu sigo a galera, eu acompanho os Engraçado conteúdos. isso, né? Eu penso a mesma coisa também, assim. Eu falo, porra, o TikTok tá lá, hoje é uma das redes sociais mais seguidas do mundo, que tem mais usuários do mundo, mas por que que a gente, quando vai abrir uma marca, a gente olha pro Insta? Exato. Né? E É algo uma que transformação que a gente tem que se questionar, né? Sim. Constantemente, porque é realmente uma coisa que... Mas por quê, né? E eu ia te perguntar muito sobre a questão do comportamento, assim. A gente tem vários influenciadores hoje que são grandes no TikTok e, consequentemente, eles ficam grandes no Instagram, mas eles foram primeiro grandes no TikTok. Sim. Qual que é a maior diferença das duas plataformas em termos do olhar de quem acompanha, como um seguidor, mas do olhar de quem produz? Pô, no olhar de quem produz,
Eu vejo o TikTok como uma plataforma que ela consegue mostrar um pouco mais da vida real. Eu acho que nesse sentido. Obviamente tem edições, tem várias coisas que dá pra fazer, mas você consegue ver marcas grandes de grife fora do país usando o TikTok como backstage para as produções que eles fazem, que no Instagram vão estar maravilhosas. Uhum. Então, o TikTok, ele tem esse conteúdo que é um pouco mais... A possibilidade desse conteúdo que é um pouco mais bruto. E eu acho que o segredo tá aí. Até pra pessoa que vai acompanhar. Você consegue ficar mais preso no conteúdo. Você entende que aquilo é um conteúdo mais real. Você consegue ver imperfeições ali dentro. Então, acho que abre o escopo para você ter uma proximidade maior. Então, a partir do momento que você tem essa proximidade, você tem mais frequência de relacionamento, mais interação e os números vão subir. Então, você consegue ver essa galera, inclusive, que cresceu primeiro no TikTok, depois no Instagram. A diferença dos números é bizarra. Uhum. E até de crescimento, em uma plataforma e na outra. Então, é muito esse sentido. Eu acho que é mais bruto. E fica mais interessante. Fê, assim, é muito, talvez um pouco estranho fazer uma pergunta para um cara de 22 anos sobre o passado, Sim. né? Mas o que é que você, olhando para trás, muitos anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, o que é que você faria de diferente? Agora falando de empreendedor mesmo, assim. Sim. O que é que você, tipo, cara, eu tenho 22, tenho 3, 4 anos de história, mas já entendi que eu poderia ter feito diferente isso, aquilo, aquilo outro. Pô, esse assunto eu consigo ficar aqui muitos momentos falando sobre. Acho que empreender é algo que todos os dias você vai aprendendo coisas novas. E é muito clichê, a gente escuta muito essa frase, mas é muito verdade. Pô, o Fê de 2016, 2017, quando tava começando, aí eu colocava o entusiasmo acima de tudo. Eu acho que talvez seja um dos maiores pecados de um empreendedor. Você parar e falar assim, pô, tudo tá incrível, tudo vamos lá, vamos pra cima. Tipo, tem que ponderar, tem que ter responsabilidade. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive é você saber lidar e ter controle das situações onde você está se colocando, você saber o que vai acontecer, você se precaver contratualmente, você olhar para todos os lados que levam a ter uma empresa. Acho que esse é o principal. E o que eu destaco, assim, que pô, não pode faltar, é uma pessoa ter a proatividade, ela ter a vontade, ela querer se conectar. E é complicado quando uma pessoa começa a empreender, às vezes, e já espera que vai receber alguma coisa. Cara, não. Empreender é uma luta constante para você lá na frente conseguir ver algum resultado. Eu acho que a impaciência, essa falta de resiliência é o que acaba matando muitas mentes brilhantes que poderiam fazer coisas incríveis. E aí a gente tem também todo um cenário socioeconômico de um país que não incentiva a fazer até essas iniciativas, a ser diferente, a agir de uma maneira diferente. E é aí que a gente precisa atuar. Sim. Eu acho que as pessoas hoje elas têm que entender, e é sobre relacionamento, é sobre você saber que você pode ajudar o outro, que você pode guiar e estar aberto a. Então hoje eu, Fê, eu vejo que, pô, qualquer pessoa que me perguntar alguma coisa, eu vou estar disponível para ajudar, eu vou estar disponível a fazer, porque eu não tive isso lá atrás. Lá atrás eu tive muito dedo apontado. Não, isso a gente tem toda hora, né? Exato, mas É era impressionante. mas era mais ainda. Eu comecei, eu não sei se é o seu caso, mas muito provavelmente igual. Você quer começar a fazer algo diferente? Você é o anormal, você é o que não precisa, mas está fazendo extra para aparecer. Eu até postei essa frase esses dias. Não aceite crítica construtiva de quem nunca não construiu construiu nada. É muito sobre isso, né? Uhum. É muita crítica, é muito dedo apontado, mas poucas pessoas estão ali. E uma coisa muito legal, a Brené Brown, ela é gigante, né? E ela fala o seguinte: muitas pessoas estão na plateia. Quantas pessoas estão no palco? Dando a cara a tapa? É sobre vulnerabilidade. A gente ser empreendedor e jovem, a gente tem que aprender a ser vulnerável. E ser vulnerável é uma coisa muito forte hoje para o mercado e para a vida da gente. Porque essa vulnerabilidade faz com que a gente cresça. E as pessoas mais jovens não querem ser vulneráveis. Exato. E sobre você estar aberto às interações, é o que vai te construir. A gente fala de empreendedorismo, de ter empresas, mas, cara, qual que é o principal motivo da gente fazer isso acontecer? Na minha resposta, eu todo dia dou a cara, passo por dificuldade, até hoje, com N situações. É complicado você ter empresa, mas é porque eu quero fazer algo que seja relevante. Eu quero deixar uma história diferente. Eu quero me conectar com pessoas que são dessa mesma ideia. Que se a gente se juntar, se a gente tiver troca, se a gente tiver a fim de ter interação, a gente vai construir algo muito foda que a gente não faz nem ideia de onde vai chegar. Me fala onde vai chegar. Você sabia que há 15 anos atrás, olhando pra hoje, você achava que ia estar assim? Como que vai estar para daqui 15? É uma pergunta Exato. constante que eu me faço, Pra mim, é muito mais sobre a gente preparar tudo que tá acontecendo para as próximas gerações, entender para onde o mercado vai, o que é válido, o que não é, do que o meu ganho próprio. Cara, eu adoro conversar com gente mais velha e com gente mais nova. Porque eu aprendo pra caralho, assim. E eu queria, tipo assim,
eu quero fazer uma provocação. Digamos que eu tenho uma marca hoje. Inclusive, eu acho que as marcas deveriam fazer isso. Contratar novas pessoas de novas gerações com uma cabeça, sim. Não uma cabeça só inteligente. Não é só sobre ser inteligente. É sobre ter experiência, ter errado e aprendido. E é isso que torna a gente maduro e capaz para trazer esses resultados. Se tu tivesse hoje sendo um advisor da minha marca, montei uma marca, e eu falasse assim, cara, entra aqui na minha marca e me fala o que é que hoje eu não posso fazer pro futuro. O que é que hoje, tipo assim, cara, qual é o erro mais comum que tu vê nas marcas hoje? Você fala, cara, essa marca não entendeu nada, essa marca não rejuvenesceu, essa marca tá falando pra quem? Sim. Então, são várias vertentes, né? Primeiro eu ia te perguntar qual segmento você tá abrindo sua marca. Vamos falar que seja de roupa. De roupa? Então tá dentro de casa. Primeira dificuldade que eu acho muito grande é a galera achar que tudo vai andar sozinho. É falta de mão na massa. É achar que você tem um feed bonito no Instagram e que tudo vai acontecer. Entendeu? Acho que essa é a primeira etapa. A gente hoje tem mercados que estão muito saturados. Fashion é um dos mercados mais saturados que existem. Olha o tanto de marca que tá por aí. Então, a primeira construção é por que eu tô aqui? Por que eu vou fazer? Qual que é o motivo? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, pô, tô começando a pensar em abrir uma marca de roupa, e eu falo essa pergunta, falo, tá, mas o que você vai construir? Por que você vai ser diferente? Comunidade você vai construir? Que comunidade você vai chamar pro seu lado? Com quem que você vai falar? Como que você vai falar? Eu acho que são esses questionamentos. O que eu sempre dou de dica quando eu vou dar alguma consultoria ou falar algo nesse sentido é, cara, desenha tudo o que você tá pensando. Desenha, redesenha, faz de novo, faz tudo que você precisa ali anotado. Mas com um olhar mais pro marketing. Que é hoje que as marcas, você fala assim, cara, não acredito que essa marca ainda tá nessa. O que é estar nessa? Pô, pra mim estar nessa é quando você falta com um propósito ali na comunicação, quando você falta com quem você tá se relacionando, falta ter algum sócio diferente assim na marca. A gente precisa urgentemente acompanhar essa velocidade que eu mencionei lá atrás. A gente precisa estar antenado. Não que você vai conseguir acompanhar todas as trends, não é isso que senão você vai ficar louco. Mas é entender o que as pessoas estão pedindo. A gente está num mundo hoje, principalmente essa geração mais nova, que é extremamente carente. A gente precisa criar vínculos. E me estranha muito quando uma marca ela é muito preta no branco, sabe? É isso e é isso. É porque eu acho que tem muita marca ainda que tá fazendo a rede social uma vitrine. Sim. E não uma comunidade. Tem até uma frase que eu falo muito, que é marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que vão virar marca. E aí quando a marca ela não constrói uma comunidade, não constrói essa relação real, esses vínculos, como você falou, ela vira uma vitrine. E aí você passa o quê? Você fala o quê? De que forma você prende aquela pessoa junto com você, né? Sim. Eu vejo muito isso também. Eu vejo muito as marcas preto no branco. Mas é totalmente por aí. Falta aquele... Sabe, eu até brinco. Hoje, as minhas marcas, muitas vezes eu pego o Instagram e eu começo a responder a galera. Eu tenho tudo logado. E aí você vê a diferença de interação, sabe? A prontidão que você atende, o jeito que você vai favorecer um cliente... Pensa assim, você tá com uma marca, no meu caso, com influenciadores. Cara, o que vale mais? A imagem do influenciador, dos macro-influenciadores que eu já trabalhei, ou uma troca de um produto? Algo que é rasa. E aí você mostrar pra pessoa que você tá afim de ter ela junto, que você quer facilitar o caminho dela, que você quer que ela faça parte, você manda um negócio extra pra ela postar. É muito mais importante nessa construção de marca, no começo. É você ter o pessoal junto com você. Por muito tempo, e tem muitas marcas que elas acham que é massificado, né? Tipo assim, eu vou fazer um ads, vou fazer sei lá o quê, e venha todo mundo comprar aqui. Não é assim, pode ser para uma primeira campanha, para uma segunda campanha, mas se você não criar comunidade, se você não criar pessoas que se identificam com o seu propósito, e você também se identificar com o propósito de outras pessoas. Eu acho muito engraçado quando tem marcas que elas acham que elas criam a cultura. Uhum. Acho que esse talvez seja o maior erro. Uma marca que fala assim, sou nova no mercado, muito disruptiva e tal. Cara, não, você tá replicando comportamentos de pessoas, então por que não se aproximar delas? Uhum. Acho que é esse o ponto. Se tu pudesse, dar uma dica pra um cara que tem 22 anos, que tá muito afim de começar um negócio, qual seria as 3 principais dicas que você daria? A primeira dica é que não vai ser fácil. Seja resiliente, faça as coisas acontecer. Acho que é o primeiro ponto. Você tá disposto. Porque você ter muita vontade é uma coisa, você ter o pique de executar elas é totalmente outra. Segunda coisa, planejamento. Antes de você começar, saiba o que você vai precisar, quando você vai precisar. Segura o máximo de recurso no seu bolso até realmente estar rodando. Aperfeiçoa, troca ideia com as pessoas, que também é essa questão de comunidade. Busca a informação. Porque tem muita gente que só quer lançar e esquece que o mais importante é entender também seu produto e conectar. E em terceiro lugar, não vá só na empolgação. Faça as coisas com discernimento. Saiba com quem você vai se envolver.
como você vai se envolver, o que você está fazendo. Então, todos esses fatores. Eu acho que é sobre você ter a empolgação, mas você também ter o cuidado. Eu acho que isso faz uma pessoa ser diferente no mercado, ela ter esse discernimento. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu falei, eu vou chamar o Felipe pro podcast porque eu sei que ele vai inspirar, ele vai dar aula, e ele é um cara, assim, quando eu conheci, comentei com o Bruno sobre isso, falei assim, cara, que menino diferente, assim, que menino legal, e que pessoa sensível, mas ao mesmo tempo humilde, porque ele traz de uma forma muito, muito honesta tudo que ele fez, mas também tudo que ele poderia ter feito diferente, ou que ele poderia. A gente fala de contrato, né? E o Felipe fala isso, ele fala assim, cara, eu não reparava, eu não olhava coisa de contrato tão assim, e vários Sim. influenciadores não, e eu acho isso muito legal. Cara, eu tenho muita admiração por você, Sim, é pelos muito, seus 22 anos, se você tá cada vez mais se tornando essa pessoa, porque é muito mais do que você construiu, é quem você se torna cada dia. É uma pessoa que dá a cara a tapa, que faz acontecer, que se junta com o Whindersson Nunes na marra, porque é isso, através de relacionamento, Sim, sem perder a total. sua essência e com vontade todo dia de ser melhor. Mas esse é o caminho, né, na verdade. Não são todos os dias que vão ser felizes, não vai ser todo dia que você vai estar super empolgado. Eu tive muitos momentos muito difíceis na minha vida, que eu tive que lidar e tive que continuar. Sobre esse trajeto. Você entender que o trajeto ele vai subir, ele vai descer, e se um dia ele estiver indo muito reto, se ele estiver indo linear, é porque tá errado. Tá errado. Entendeu? Tem alguma coisa Tem estranha. alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa. Tomara que seja uma ótima coisa, mas pode ser uma coisa péssima. Então, a gente tem que estar preparado. E principalmente, quando você toca nesse assunto de humildade, eu vejo no sentido da gente se ajudar. Pô, vamos se ajudar. Vamos trocar ideia. Vamos ver onde a gente pode caminhar juntos. Porque muito mais vale um bolo com valor incrível do que uma fatia que não vale nada. É sobre isso. Então, É sobre se conectar. Exato. E saber com quem se conectar. Com certeza. Que é muito importante. E outra coisa, tá tudo bem se você errar. Se você errar uma vez, 2 vezes, 20 vezes, só não perca a resiliência. A gente tem que mudar a cultura do erro. Sim. Erre muito, mas erre rápido. E eu amo, pra mim, assim, quando eu erro, eu falo assim, pô, então é mais uma forma que eu aprendi de como não fazer alguma coisa. Vai ter formas aí, estão espalhadas por algum lugar, as formas corretas de ser feito. E eu já descobri uma que não é. Cara, bom demais estar aqui com você. Bom demais. E você, eu não falei que você tinha que ver até o final, que era muito bom. Muito obrigado por estar aqui, até aqui com a gente. Foram muitos highlights, muita coisa, muito aprendizado para qualquer idade, ainda mais de um cara dessa idade, que eu realmente tive o prazer e a honra de conhecer e quero conviver, porque eu aprendo muito. E você segue a Influência com Sotaque, segue o Felipe e aproveita que essa temporada tem muita gente bacana. Vai vir muito mais coisa por aí. Valeu!